Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Igor Rafael, Bispo Igor Rafael. Estou aqui com os irmãos do canal Semeando Vida para contar a minha história de vida. Confesso que eu estou um pouco ansioso, um pouco nervoso. Já preguei em muitos lugares, mas para contar meu testemunho, a gente fica um pouquinho ansioso, um pouco nervoso, Porque o que Deus fez na minha vida foi muito forte. Amém? Então eu quero que você que esteja desse lado aí, que está ouvindo esse testemunho, que você feche os seus olhos e vamos começar uma oração especial, uma oração que possa destrancar, quebrar todas as barreiras, que Deus ele possa agir grandemente, porque eu já tive de um lado muito tenebroso, um lado muito ruim da minha vida. Hoje eu estou aqui para falar de Jesus Cristo, amém? Aquele que me tirou do lago de charco de lodo horrível. Você vai conhecer a minha história, mas antes vamos orar e Deus vai trabalhar, amém? Feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Senhor, Deus e Pai, é neste momento que entramos na Tua presença. Deus amado, querido, verdadeiro, grande eu sou, Elohim, El Shaddai. Pai querido, vai nesse lugar, meu Deus, aonde muitas pessoas, muitas vezes não podem chegar. Vai nesse lugar, meu Deus, para destrancar tudo aquilo, desamarrar tudo aquilo que está amarrado, Pai. Vai com esse testemunho, Deus, para edificar vidas, para edificar pessoas, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, assim como eu fui alcançado, Pai, que através desse testemunho o Senhor venha alcançar muitas vidas, que seja para a Tua glória, Deus. Porque eu sei que tem muitas pessoas necessitando de ouvir algo de Deus. Pai, eu também te peço que o Senhor venha abençoar nossos amados irmãos que se encontram aqui do canal Semeando Vida, Pai. Pai, que o Senhor venha crescer a cada dia mais esse canal, porque eu também fui tocado através desse canal. Amém? Que o Senhor venha abençoar a vida de muitos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar compartilhando o meu testemunho. Acordei pela manhã um desses dias e acabei me conectando no YouTube, vi o canal, e mandei uma mensagem lá que queria contar o meu, que Deus já tinha falado no meu coração para me contar o testemunho, só que eu não estava contando. Eu era convidado para pregar e pregava e não contava o testemunho, porque vi muitos irmãos se vangloriando de certo testemunho, que se passou há muito tempo atrás. E Deus ele falou para mim contar mesmo o que Deus tinha feito na minha vida. Acordei pela manhã e estava lá o canal Semeando Vidas, E o que acontece? Mandei a mensagem para os irmãos me retornaram, Aí começou já tudo sair do papel, Comecei já a ver as passagens que eu tinha passado, comecei a montar ele direitinho. Eu quero contar para você, para você que está assistindo aí tanto de dia, à tarde ou à noite, ou até mesmo na madrugada, você que se encontra preso, todos os amados irmãos que possam ouvir essa mensagem. A minha história começou ainda quando eu tinha 13 a 14 anos, que eu jogava futebol no União de Mogi. Eu era goleiro daquele time do União de Mogi. Ali eu tive a minha primeira experiência com Deus, Aonde que eu notava que todos que estavam ali, eles se ajoelhavam e faziam uma reza. Nessa reza, eles tinham uma estátua lá da Aparecida, e eles colocavam o joelho e ficavam rezando. Só que eu não conseguia fazer isso. Eu respeito muito todas as religiões, mas eu não conseguia fazer isso daí. Isso eu fui chamado a atenção porque eu tinha que rezar com todos e eu não conseguia. Só que tinha um amigo meu, que o nome dele era André. Ele tinha um apelido de Deda. Ele me chamou no canto, ele falou: isso mesmo, varão, tem que respeitar, mas a gente não é obrigado a fazer o que eles fazem. Vem aqui no canto. E eu vi que ele estava orando. E eu perguntei como que é que fazia. Aí ele me ensinou naquele momento a orar. Nós fomos para o jogo, acabamos perdendo o jogo,
Aí eu falei com ele assim, ó, se desse certo lá, nós ganhava, né? Aí ele falou assim, varão, à noite eu vou num culto, você quer ir comigo? E eu falei assim, posso ir sim, varão. Aonde que a gente se encontra? Ele marcou próximo da igreja, eu fui até lá. E quando eu entrei sobre aquela igreja, eu me emocionei muito, porque começou a tocar os louvores, eu nunca tinha ouvido música de igreja, eu fiquei muito emocionado, entrei, né? Só que eu não aceitei a Jesus, fizeram o apelo, eu não consegui aceitar Jesus. Saí de lá e fui para casa, né? Conversei com a minha mãe, né? Que eu tinha ido no culto, ela falou, olha que benção, filho, né? Aí passou-se a semana, eu fui de novo para o jogo de futebol. Lá eles começaram a rezar, eu saí de canto e me ajoelhei junto com o André. E lá nós fomos fazer uma oração e entramos naquela oração calorosa, né? Ali destrancou meu coração, que nós retornamos para a igreja, né? E quando nós retornamos para a igreja, começou a tocar os hinos e eu comecei a chorar. Chorei demais, me derramei. Quando foi fazer o apelo, eu aceitei Jesus naquele momento, né? Aceitei Jesus, meu primeiro contato com Deus, né? Eu creio que minha história toda foi baseada nesse começo, porque foi esse começo que Deus me colocou ali. Eu sempre prego, né? Falo muito de Jonas. Deus pede para Jonas ir para Nínive, ele vai para Tarso. Pede para Jonas ir para a direita, ele vai para a esquerda. Então eu fui um desobediente desde o começo. E quando aceitei Jesus, voltei e o time, por incrível que pareça, não perdeu mais. Eu falei, esse Jesus está dando certo, né? Só que a passagem minha na igreja foi muito rápida, porque a minha mãe até me criticou que marcaram o batismo da igreja e eu acabei me batizando em menos de um mês. Ela não queria, né? Porque ela era católica. E ela não queria que eu me batizasse, porque ela falou assim, depois você vai querer, você vai ter uma namorada e tudo, e a igreja não vai deixar. Minha mãe não tinha o entendimento da palavra de Deus. E eu acabei arrumando uma namorada e ela acabou ficando grávida. E eu saí da igreja por uma coisa besta, né? Porque ela ficou grávida, eu fiquei com vergonha de contar para os irmãos. Só que eu não fui mais para a igreja e tinha uma rádio da igreja. E nessa rádio eu sempre acompanhava ela, né? Eu liguei para a rádio e quando eu liguei para a rádio veio uma palavra que era para minha edificação, mas eu não estava preparado para essa palavra. Porque a palavra dizia em 1 João, capítulo 5, versículo de número 12, e o radialista falou assim para mim, Igor, quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Eu fiquei desesperado com essa palavra, porque eu queria saber quem tinha contado para o irmão que minha namorada estava grávida. Eu falei, estão investigando minha vida? Nossa, isso aí não se faz. E muito ignorante, acabei saindo da igreja. Eles são fofoqueiro, isso, aquilo outro, e acabei saindo. Aí foi se passando, minha mãe acabou se tornando evangélica, porque ela viu que quando eu saí da igreja, eu fui fazer algumas coisas erradas. Andei com os meninos da vila que estavam fazendo um assalto. Eu fui fazer um assalto com esse rapaz, né? Aí minha mãe começou a ir para a igreja. Falou assim, agora eu estou indo para a igreja, você vai ir para a igreja? Eu falei para minha mãe, não, mãe, é igual você falou, que eu ia querer ter meus amigos, vai nascer meu filho agora. E ela acabou indo para a igreja e levou meus irmãos, que nós somos em cinco irmãos, e nesse tempo aí ela acabou me levando também para a igreja. E eu fiquei mais outro tempo com ela na igreja, né? Nós estávamos na quadrangular do Itaim, pastor Marcos, uma bênção, né? Junto com meu tio Rogério Rosa, né? Que hoje em dia está na igreja do R.R. Soares, uma bênção, né? E só que veio um baque na nossa vida. Nossa mãe acabou falecendo. E quando minha mãe acabou falecendo, foi um para um lado, outro para o outro, e eu acabei voltando a fazer amizade com aqueles meninos, né? Que saíam para roubar, voltei a roubar. E começamos a adquirir, né, entre o mundo do crime, experiências, né, horríveis,
Me tornei um grande assaltante, aonde que todas as quadrilhas de São Paulo, elas vinham me buscar para me fazer o assalto, né? Porque a gente era especialista em chegar, assaltar e não dar tiro na vítima. Hoje em dia a molecada, ela vai assaltar e dá tiro no policial, dá tiro no segurança. A gente sabia desarmar um policial, sabia desarmar, né, um vigilante sem alvejar, né? Porque se você desse um tiro em alguém, você odeia que estava todo mundo em cima. Então todos nos procuravam, né? Era eu de um lado e mais os meus 2 irmãos, especializamos em saída de banco, né? Eu estava até contando antes aqui para os irmãos aqui uma passagem, o qual nós já muito conhecidos na saída de banco. A gente foi preso, fomos presos em casa, tem vídeos também no Google, né? A polícia entrando, invadindo a minha casa, de todos da quadrilha, né? E o que acontece? Eu estive na delegacia junto com todos, 8 envolvidos, e quando eu cheguei lá, né, minha filha tinha 13 dias de vida, né? E eu fiquei muito triste que a polícia entrou lá e eu estava com ela no colo e me levaram. Só que quando eu cheguei dentro da delegacia, eu coloquei meu joelho no chão e todos ficou tirando barato da minha cara. Todos ficaram dando risada, né? Aí falaram, ladrão, você tá ajoelhado por quê? Né? O pessoal que era envolvido com a minha quadrilha, falou assim, ô irmão, nesse momento você vai ficar ajoelhado? Aí eu falei assim, tô orando a Deus. Ele falou, mas por quê? O meu irmão também foi preso comigo. Eu falei assim, porque eu creio que Deus vai me tirar daqui a hoje, não é amanhã nem depois, não. Eu mesmo no crime, eu tinha essa fé em Deus, porque eu tinha um passado com Deus, eu sabia que Deus era grande, né? E eu coloquei meu joelho no chão. Mas aconteceu uma coisa tão maravilhosa, né? Porque eu orava e eles tiravam barato. Aí veio o funcionário, que é o carcereiro, que todos conhecem como carcereiro, e ele falou, ladrão, isso é fácil, né? Roubou, agora tá pedindo para Deus te soltar, né? E eu falei, eu creio em Deus e Deus me tira hoje daqui. Deus, ele me tira hoje daqui, né? Passou-se alguns minutos, foi chamado todo mundo para reconhecimento. Está no Google, né? Está falando que foi 365 assaltos. Só que lá eles colocaram quase 2.000 assaltos para toda a quadrilha, né? Que eles investigaram que era um por dia, depois triplicaram, né, as contas, né? Foram colocando mais assaltos, né? Tá no Google todas as informações. E foram chamados todos para reconhecimento. E eu era o último, eu estava saindo para ser reconhecido. O funcionário falou assim, você não. Quando falou você não, eu fiquei meio assim, meio bolado, né? Todos foram, não foi. Eu fiquei pensando, será que caiu alguma coisa a mais? Aí eu falei, não, vou continuar orando. E continuei, botei meu joelho no chão, continuei, né? Jesus, me tira daqui, Jesus. Eu creio que o Senhor vai me tirar daqui, é hoje, não é amanhã, é hoje. E eles voltaram do reconhecimento. E quando eles voltaram do reconhecimento, eles ainda ficaram me indagando porque eu estava ajoelhado. Eu falei para o meu irmão, Tiago, eu não sei de você, mas hoje eu saio daqui porque Deus falou que vai me tirar. Quando chegou perto das 7 horas, veio um funcionário na capa e falou assim, 745-089. Aí eu falei, sou eu, é Igor Rafael Vieira da Silva. Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, pode sair que você está de liberdade. E saí de liberdade, todos ficaram me olhando espantados. Eu saí no mesmo dia, né? Aí quando eu saí, eu cheguei lá, ainda tinha uma viatura que estava rodando lá, eles viram eu chegar. Ele falou, ladrão, você fugiu? Eu cheguei com meu advogado falou, não, ele saiu de liberdade. E saí. Aí continuei praticando crime, irmãos. Eu dependia muito disso, a minha cabeça era virada, porque isso dava muito dinheiro. A gente falava assim, que era dinheiro em banco, porque o cara que pratica saída de banco, ele é rápido para ele arrumar o dinheiro, né? É como se ele tivesse, a cabeça fica toda voltada para isso. E comecei a praticar muitos crimes e acabei tomando
muitos tiros com isso daí. Eu quero contar para os irmãos que uma das vezes eu tomei alguns tiros, pegou de raspão na minha cabeça. Eu estava ali na Penha, quando fui praticar uma saidinha de banco, e já tinha pego dentro de uma firma de vigilante e acabei saindo, nós fomos pegar outro, né? E quando eu estava saindo, quando eu fui enquadrar a pessoa, né? Ela já tinha avisado para os filhos que era policiais, e quando eu desci do carro, fui pegar, eu tomei um monte de tiro, né? O primeiro, ele passou raspando, pegou desse lado aqui, que fez um rastro aqui. Eu estava com um bonezinho, que o pessoal chama aquele boné de Bezerra da Silva. Ele pegou o estampido do tiro, que ele estava do outro lado do carro, eu não vi, não enxerguei nada. Ele deixou eu meio desorientado. Eu, com o revólver na mão, não consegui fazer nada. Eu só tive a reação de pegar o chapéu e olhar e ver que era um furo. E quando eu vi que era um furo, eu notei que era tiro. Ele deu mais 2 tiros, pegou no carro. Eu me afastei, eu tomei o segundo aqui no peito, que saiu nas costas, que na hora começou a sair sangue do nariz, da boca, né? Aí fui para trás, tomei outro de raspão aqui do lado, né? E tomei outro na barriga, que saiu próximo das costas, perto das nádegas. E eu saí de costa. Quando eu saí de costa, eu encostei no poste e eu fui erguer a mão não erguia, e acabei levando mais tiro de raspão do que estava na esquerda e vi que tinha outro na direita. E eu encostado no poste, eles atirando, e as munições elas passavam, eu via a luz e elas pegavam no poste, passavam do lado do meu rosto, do lado da minha cabeça. E Deus me levou numa fração ali que eu enxergava as munições uma por uma vindo do lado do meu rosto. Eu sentei no chão, eu fiquei lavado com o poste, daquela poeira do poste, e eles vindo na posição de policial atirando, sem parar atirando, né? E eu me lembro isso como se fosse hoje, meus amados. Eu fechei os olhos, me fingi de morto, quando eles pararam de atirar, porque acabaram a munição das 2 pistolas, e ficaram, um falou para o outro, e eu escutei, tá morto. E quando eu vi que não tinha mais munição, um deles estava de costas, eu consegui levantar a mão e atirei num deles, né? Eu acho que não pegou porque ele correu, atirei no outro e fui levantar, minha perna estava travada, mas acabei me escorando no poste. Saiu muita gente para fora e eu acabei correndo. Quando eu fui me arrastando, eu dobrei a esquina, os amigos meus que estavam indo para fazer o assalto, eles foram embora. Eu coloquei as 2 mãos de sangue em cima do carro, mas mesmo assim eles me deixaram. Tirei minha camiseta, limpei o rosto, guardei o revólver, tentei entrar para dentro de uma casa de uma pessoa, não consegui, para tentar me proteger, que eu sabia que estava vindo todos para me pegar. Uma senhora fechou o portão, tentei entrar dentro do carro, não consegui, saía muito sangue do meu nariz, da minha boca, eu limpava com a camiseta. Só que quando eu andei algumas ruas, eu vi que logo à frente tinha um carro, que era o segundo carro que era da quadrilha que eu estava. E eu olhei no carro, aquele rapaz que estava lá estava falando para o meu irmão na linha que eu estava morto, que eu fui alvejado. Eu abri a porta, ameacei ele com o revólver, né? Você vai me levar para o hospital agora, você ia me deixar? E ele acabou saindo comigo, e nós fomos para o hospital aqui da Zona Leste, né? E quando, no meio do caminho, eu lembro que eu desmaiava, mas nesse desmaio, eu lembro da minha mãe falando comigo, quando eu estivesse em perigo, para me chamar, o sangue de Jesus tem poder. Eu clamei o sangue de Jesus e eu me sentia como se eu estivesse partindo. Quando eu clamei o sangue de Jesus, eu fico todo arrepiado, irmãos, porque isso foi muito sério o que aconteceu comigo. Quando eu clamei o sangue de Jesus, subiu algo na minha boca, e aí eu cuspi, era uma bolota de sangue, lavou o carro, né? E eu reparei que eu desmaiava, e eu
inconsciente, eu clamava a Jesus e cuspia sangue. Isso me mantinha vivo. E o rapaz que estava me levando, às vezes ele parava no farol, porque era melhor ele parar no farol e eu falecer ali para ele me dispensar do que ele me levar para o hospital. Eu notei isso, né? E ele acabou me deixando na parte de baixo do Hospital Santa Marcelina e saiu fora, me deixou lá. E eu lembro que veio o pessoal da polícia passando, acabou me levando, né? Lá eu fiquei 7 dias da UTI, e antes de eu acordei, foi um fato até curioso, que eu pensei que eu estava no céu, que eu estava dentro daquela máquina, né? Daquela máquina branca, e quando eu olhei assim, eu falei, Deus, o Senhor me trouxe para o céu. Quando eu falei isso daí, eles me tiraram de lá e eu vi os médicos de branco, eu falei, é tudo anjo? Ele falou assim, não, você está vivo, né? Então essa foi uma das passagens, eu achava que estava no céu, mas não estava. E dali, saiu, meu tio levou eu até na igreja do R.R. Soares, né? Mas eu não fiquei, fui só alguns dias, né? Porque não tinha outra coisa para sustentar, queria sair do crime, mas não conseguia, né? Voltei a praticar outros crimes, saía de banco, a gente roubava 3 pessoas por dia, né? E fui fazendo assalto, fui me especializando em outros tipos de assalto, peguei muito nome na região, aí começou, vi os convites do comando, né? Ver os convites do comando, do PCC, todos querendo me apadrinhar, né? Porque eu era uma pessoa que eu sabia muito articular, falar muito bem, né? E às vezes tinha ideias que muitos queriam ir com turquesa, né? Que ir lá, bater. E eu sempre tinha um ponto de vista que a gente tinha que trocar um papo legal, entendeu? Dar uma oportunidade, porque no PCC rege muito isso, né? Dar oportunidade. Aí, né, antes de entrar, ainda fui preso outra vez, né? No dia do aniversário da minha filha, fui preso novamente. Aí fui para o DEIC e do DEIC fui para Pinheiros. E quando chegou lá, Deus fez novamente um milagre. E outra vez, Deus ele mostrava que estava comigo, ainda que eu estava torto, né? Tinha pessoas que oravam por mim. E quando eu fui preso, né? Eu cheguei lá, eu já procurei um lugar para me colocar o joelho no chão. E quando eles me viram colocando o joelho no chão, foi aquela risada, né? A irmã lembrou aqui, né? Até uma passagem que era dessa forma que acontecia no Novo Testamento, no Velho Testamento, né? E eu coloquei meu joelho no chão e perguntaram, você está fazendo o quê? Você é crente, irmão? Eu falei assim, não, sou ladrão mesmo. Mas por que você está de joelho? Eu falei assim, porque Deus vai me tirar daqui. Mas como? Você roubou lá fora e aqui está fácil? Você chega, põe o joelho no chão, então nós todos presos aqui, vamos colocar o joelho no chão e Deus vai tirar. Eu falei, amém, cada um na sua fé, mas aqui Deus ele me tira. Entendeu? Aí comecei a falar com os presos, só que era 10 dias, né, que você ficava numa reclusão lá em Pinheiros, no CDP de Pinheiros. Aí eu comecei a clamar a Deus esses 10 dias. Eu fiquei crente dentro daquela cela, viu? Que eu só orava. E quando chegou no último dia, eu já tinha esquecido, eu já estava orando, já nem para sair mais. Aí um dos rapazes que estava lá chegou em mim e falou assim, ô irmão, você não falou que Deus ia te tirar daqui? Que você ia embora? Eu falei, Deus vai me tirar. Ele falou, tá esquecendo que dia que é hoje? Eu falei, que dia que é? É o último dia. Tá dando 5 horas, nós vai subir todos pro raio. Aí o funcionário apareceu na capa e falou, vão todos subir para o raio. Aí eu já fui para aquele cantinho que eu estava orando, coloquei o joelho no chão, falei, Senhor, como da outra vez, o Senhor me tira hoje daqui. O Senhor novamente, ainda que eu sou falho e pecador, o Senhor é meu Deus e eu creio no Senhor. O Senhor me tira hoje. E lá tinha os perrequeiros lá que começaram a dar risada na minha cara, né? E falou assim, não vai dar tempo não. E ficaram fazendo muitas chacotas. E ele foi
e foi buscar os papéis. Quando ele retornou, eu pulei na capa antes dele chegar e falei para eles, 745-089. Ele falou assim, é essa mesmo, preso. Eu falei, liberdade, senhor? Ele falou, liberdade. Eu balançava tanto a capa que eu queria arrancar ela com a mão. E o polícia falou assim, calma que senão você vai ficar, hein? Eu pulava em cima deles, gritando, pulando, Deus é fiel, Deus é fiel. E eles ficaram mais uma vez ali, né, me olhando, né, como a primeira vez, a segunda vez que Deus tinha feito isso na minha vida. E eu saí de lá, né, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Só que quando eu saio de lá, né, passa-se um tempo, minha família começa a passar dificuldade. Minha família começa a passar dificuldade e aconteceu muitas coisas na minha vida. Eu tive que retornar para o crime, né? Retornei para o crime e saidinha de banco, muitas coisas acontecendo e outros convites do comando. Acabei, né, aceitando o convite, aceitei o convite, virei primeiro comando da capital, ajudava muitas coisas na favela, fui disciplina, né, da região. Fui para alguns setores do comando, né? Conheci a facção, vi também as coisas boas, né? As coisas ruins, né? Uma das coisas que eu aprendi na facção, né? Tem muitas coisas também que as pessoas só falam mal, mas tem outras coisas que se passaram lá que eu vi que eles não é qualquer pessoa que eles batizam, né? Qualquer pessoa que eles colocam na facção, né? Então, eu fui conhecido ali na região por não ser aquela pessoa que ia lá praticar o mal, mas sim o irmão que ia lá, trocavam as ideias, né? As pessoas não queriam vir nas ideias, falaram assim, mas quando o irmão, o Paiacan estiver lá, eu vou sim, porque eu sei que, né, ele vai, é como se agir de misericórdia, né? E aconteceu o grande acontecimento que eu quero te falar nesse momento, que foi o dia que nós marcamos uma reunião, né? Marcamos uma reunião do crime organizado, né? Não, mas antes tem uma passagem do irmão. Eu estava descendo de carro como PCC para ir para uma região, a região do Jardim das Camélias. E quando eu estava descendo, tinha um irmão, o nome dele é Ademir, hoje eu sou muito amigo dele. Quando eu estava descendo, sabe esses crentes do reteté? Ele estava indo, descendo a rua, eu descendo com o meu carro, um Peugeotzinho velho, sem freio. E quando eu estava descendo, ele entrou no meio, na frente do carro com a criancinha. Como se fosse o guarda de trânsito, ele estendeu a mão. E eu freiei, quase que eu atropelei ele e a criancinha. Lá ele deu a volta e veio na janela do carro e ele falou comigo, Deus está te dando livramento. E eu falei, Deus está dando livramento é para você, irmão. Aí ele falou assim, não, Deus está te dando livramento, varão. Você não está entendendo. Eu falei, quem não está entendendo é você. Estou com pressa. E ele falou assim, em 2 meses, presta atenção que eu vou te falar. Em 2 meses, Deus muda a história da tua vida. Quando a palavra sai da boca dele, ó, eu estou arrepiado. Ela me arrepia todo. Um cara bravo, um cara que não tinha muita paciência igual eu era. Eu fiquei todo arrepiado com o que ele me disse. Que Deus ia mudar a minha vida. Eu saí de lá, eu tinha uma reunião marcada com outros irmãos no Tiradentes, eu não consegui ir para lá, né? Voltei para o Pantanal, né? Quando eu volto para o Pantanal, eu fui marcar essa reunião, marcamos a reunião, né, para o outro dia à noite. E quando chega o dia, né, está alguns irmãos de outra região, está eu, está o meu outro que era o referência, nós morávamos
numa casa, num beco, de uma frente para outra, X1 e X2. Né? Como todo mundo tinha medo de descer aquela viela, porque quando descia, eles falavam, o cacete comia, né? A pessoa apanhava ali. Quando descia ali, as ideias eram fervorosas, né? Mas teve a reunião lá, só que veio um rapaz, um companheiro, que a gente chama de companheiro, e veio junto com a sua esposa. Eu fiquei meio perturbado, vamos se dizer, porque ela ficava me olhando. Essa mulher me olhava demais, a minha esposa, ela começou também a notar que ela me olhava demais. E passou-se a reunião, eles foram embora, e lá nós guardávamos drogas e relatórios, né? Tudo que nós fazíamos, nós escrevia num papel. E eu decidi, eu falei com o irmão, meu mano, vamos tirar todos esses papéis, essas drogas daqui, porque eu senti no meu coração de tirar daqui. Deus já estava falando comigo, não sabia o que ia acontecer. Hoje eu entendo que é Deus. E ele falou, você sentiu isso, irmão? Eu falei, senti. Então vamos tirar, nós guardamos em outra casa. E quando nós guardamos em outra casa, e quando foi dormir tranquilo, né? Quando eu dormi tranquilo, eu acordo pela manhã. E quando eu acordo pela manhã, tem um chamado para mim ir até a casa de um rapaz. Esse rapaz, ele estava roubando toda a quebrada de moto, roubou muitas motos na beira do Pantanal, estava assaltando pedestre. Eu já tinha trocado um papo com ele. Era para ele ter apanhado lá, mas eu fui um dos primeiros a não bater nele e dar outra oportunidade para ele. Só que ele vinha fazendo isso muitas vezes e agora ele tinha roubado um amigo nosso, tomado o carro do amigo nosso, né? Um amigo que era um amigo da facção. E os irmãos falaram, pega ele aí, segura ele aí, nós vamos trocar as ideias, vamos dar um cacete nele. E eu acordei de manhã, passou meio-dia, eu fui até a casa desse rapaz. Chegou lá, né? Eu me apresentei, ele já me conhecia como PCC, como disciplina. E eu falei assim, vamos que você vai comigo, lá nós vamos trocar um papo. Não pode trocar um papo aqui na frente da sua mãe, não. Né? E de ninguém, não. Ele falou assim, ó, meu pai é PCC. Aí eu falei para ele, o seu pai é irmão nosso? Ele falou, não, meu pai é PCC. Eu falei, passa o telefone. Falei com o pai dele. O pai dele não me confirmou se era PCC, mas que em volta das 4 horas ele ia estar lá na frente da minha casa, onde que a gente trocava as ideias. Fui para casa, quando aproximou as 4 horas, chegaram todos os irmãos lá para trocar, que fazia parte do quadro, né, para trocar as ideias. Né, quando nós está trocando as ideias, está descendo ele. Desce o rapaz e desce o pai. Só que quando eles vêm, né, de frente comigo, eu já vou no pai dele. Tudo bom, meu mano? Como é que você tá? Você é irmão nosso? E ele falou, não sou não, eu tenho umas lojas, mas não sou. Quando ele fala isso, já acaba a conversa. Eu já falo pro rapaz que ele já ia apanhar, porque já ia apanhar também porque mentiu. Porque falou que o pai dele era PCC, pensando que nós ia passar, né, como se fala na lei do crime, um gel na cabeça dele, né? Tava ali todos os irmãos do quadro, né? Mas de repente, quando eu falei isso, quando eu olho para trás, quem está descendo? Aquela senhora que estava me olhando um dia antes. Quando eu vi ela, eu fiquei muito incomodado. Eu entrei para dentro do beco, que o pessoal falava que era o beco da morte ali, e fui para dentro da minha casa. Quando eu entrei dentro de casa, eu fui catar um papel que era do relatório e a caneta, e eu vi a voz me chamando. E quando eu ouço a voz, eu olho para o lado, está ela. Aí eu tomei um susto, né, que ela veio atrás de mim. Um dia ela estava me olhando, e outro dia ela estava lá, e eu perguntei, que a senhora quer aqui? Ela falou assim, a sua esposa está em casa? E eu falei, minha esposa não está em casa. Ela falou, pois bem, eu não vim falar com ela, eu vim falar com você. Na hora eu fiquei muito irado. Eu falei, que a senhora quer comigo? Fala logo a verdade. E ela falou assim, olha só, ontem eu te olhei, estava te olhando e você estava muito incomodado. Mas hoje eu vim aqui porque Deus me mandou.
eu vim aqui. Ontem Deus ele estava falando comigo que não era para me dormir. Eu estou afastado um tempo, mas sou cristã e Deus ele estava falando comigo. Muito tempo Deus não falava. Deus estava falando naquele momento que não era para me dormir a madrugada inteira, interceder pela tua vida, irmão. E hoje Deus falou para mim não dormir e vim aqui a madrugada inteira eu vou estar orando por você. Você sabe por quê? Eu falei, por quê, irmã? Porque hoje vai acontecer coisas terríveis com você. Ela me disse hoje, não falou depois, outro dia, daqui 5 dias. Ela falou, hoje acontece coisa terrível com você, mas não vai tocar a tua carne. Quando ela fala isso, a mesma coisa que eu senti com aquele varão que me parou no meio da rua, eu senti naquele momento. O meu pescoço começou a inchar, a minha pele se arrepia todo, senti uma tonteira, né? A palavra que ela lançou para mim foi uma palavra de pugilista, como se tivesse nocauteado. E antes dela sair, ela falou assim, você vai pegar uma Bíblia, se você não tiver eu te dou uma, mas você tem que ler ainda hoje o Salmo de 91. E quando ela falou isso, ela saiu. E quando ela saiu, aonde eu ia catar o papel, tinha uma Bíblia que eu guardava com muito carinho. Eu peguei a Bíblia, né? Eu corri primeiro na porta para ver se era uma miragem, que quando eu fui orar para a Bíblia e tirei o olho de lá, ela não estava. Eu olhei no corredor, ela estava subindo. Ainda eu parei, li o Salmo 91 muito rápido e saí. Quando eu saí, eu deixei a Bíblia em cima da mesa. Meu padrinho e mais outros irmãos perguntou, o que aconteceu, irmão? Aconteceu o que, irmão? O que aconteceu que você está com essa cara aí, ó, essa cara batida? O que essa mulher falou para você? Eu falei, nada, irmão. O que essa mulher falou para você? Aí eu falei para ele. Ela falou que hoje vai acontecer uma coisa terrível comigo. Ele falou, então você vai ficar aí em casa, hein? Não sai hoje, hein? Tô indo lá pro Pantanal. Resolve essas ideias e fica em casa. Aí ele falou, tô indo para lá. Se for acontecer, vai acontecer com você, né? Aí ele saiu. Quando ele sai, eu peço para trocar as ideias outro dia, eles vão embora, o rapaz acaba tendo um livramento, que não teve ideia aquele dia, eu entro para dentro e fico meio apavorado com o que ela falou, meditando, né? Não conseguia fazer nada, né? E quando chegou às 7 horas, 19 horas, a minha esposa chegou do serviço, ela trabalhava de faxineira, né? E quando ela me olhou, ela perguntou para mim, o que aconteceu, vida? Ela me chamava de vida, né? Eu falei, nada, vida. Ela falou assim, aconteceu que eu te conheço. Eu conheço a expressão do seu rosto, aconteceu e é grave. Eu falei, aconteceu sim. Sabe aquela moça que estava me olhando ontem? Ela falou, sei. Ela falou, aí eu falei para ela, ela veio aqui. Mas ela queria o quê? Eu falei para ela queria falar comigo. Ela ficou com ciúmes, ela falou assim, mas queria falar o quê com você? Aí eu falei para ela falou, calma, que ela falou que é crente. Ela falou, e aí? Aí eu falei para ela falou que hoje vai acontecer coisa terrível comigo, vai acontecer uma coisa terrível. Ela falou assim, você tá nessa? Aqui tem um monte de campanas, né? Nós temos um radinho deles, todos aqui, de um lado e do outro, trabalham para que você não vai preso, que acontece alguma coisa. Se for acontecer alguma coisa com você, vai acontecer o quê? Da polícia entrar para te pegar. Mas não vai te pegar porque eles vão avisar e você vai fugir aqui pelo beco. Quando ela falou isso, aliviou muito o meu coração, né? Eu fiquei como se fosse no seguro dos meninos, dos campanas, do pano, né? Falei, não, eles estão aí, eles vão me avisar. E fiquei calmo. Peguei os relatórios, tinha um pouquinho de relatório que eu tinha feito. Estava lá ainda, né? Mas peguei o telefone que eu tinha desligado, que eu desliguei, que eu fiquei preocupado, liguei ele em volta. E eu estava tomando conta de uma loja. Essa loja, ela estava caindo muito. E quando eu peguei ela, eu consegui acertar todas as contas. E ela começou a subir. Então os irmãos estavam me dando parabéns. Eu mostrando todos os lucros que estava tendo e todos me dando parabéns por estar realizando esse trabalho, né? Então o que acontece? Quando chega perto da meia-noite, sempre perto da meia-noite, né?
foi algo maravilhoso, porque ali eu conheci Jesus verdadeiro mesmo Jesus que me visitou, porque eu ouvi uma voz chamando Igor. Quando chama Igão, eu falei com a minha esposa, é a polícia. Uma voz falou comigo, se prepara. E quando essa voz fala, se prepara, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa voz fala comigo, eu falei com a minha esposa, a voz falou comigo, se prepara. Ela falou o quê? Ninguém ligou no telefone, tira isso da cabeça. Eu escutei a voz, Paiacã. Quando eu olho para a porta, eles entram, a polícia entra explodindo a porta, né? Com aquele soquete, o vidro vem até a mim, eles vêm com as metralhadoras, com os fuzil, coloca na minha cabeça de um lado, o outro coloca no meu peito, me levanta. E o que me chama a atenção é que meus filhos estavam dormindo. O Diego, o Diogo e o Enzo estavam dormindo. Em todo momento eles ficaram dormindo. Eles me levantaram, um tinha uma faca do Rambo, eram 5 viaturas, ele enfiou a faca no meu estômago, eu senti a facada bater e entrar. Preste atenção que eu estou te falando neste momento. Eu senti essa faca entrar no meu estômago. A minha esposa começou a gritar, um deles tentando calar a minha esposa, o outro batia com a faca aqui na região do meu pescoço. Eu sentia essa faca furar a todo momento. Depois ele botou a faca nos meus olhos, né? Tentando colocar meus olhos para frente, meu olho com a faca, com a ponta da faca. E me tirou para fora. Depois que eles fizeram isso, tava todos os vidros no chão, estava descalço. Eles falavam, PCC, agora você vai andar nos vidros. Você vai sofrer agora. Eu comecei a pisar nos vidros, eles faziam. Era muito policial que estava dentro da minha casa. Aí fui colocado no canto, comecei a conversar com eles. Na frente lá tinha o irmão. Eles entraram também na casa do outro irmão. Desferiram vários socos na barriga da esposa dele que estava grávida. Parece que ela até perdeu o filho, foi nessa daí que ela perdeu o filhinho dela, né? Ela estava grávida. Só que quando eu estava conversando com um deles, né? Eu tentei passar a mão na barriga, que para mim eu estava ferido, passei a mão no pescoço e eu estava procurando sangue. Minha esposa estava gritando. Aí eu passei a mão aqui debaixo, aqui perto do pescoço, que estava doendo demais. E quando eu olhei não tinha sangue, eu passei a mão na barriga, não tinha sangue. E eu lembrei daquela mulher falando que ia acontecer coisas terríveis, mas não ia tocar na minha carne. Deus, ele fez um grande milagre na minha vida naquele momento. Eu saí dali, que eles me levaram, nós conversamos com eles, eles me fizeram uma proposta de eu estar trazendo algumas coisas que eles pediram, que eram armas, mas isso era um truque que a polícia faz, né? Que o ladrão vai levar a arma e eles prendem o ladrão. É uma tática que eles têm, né? E soltou nós. E quando nós saímos, eles pensaram que nós ia retornar, porque deixou a família lá, mas nós não retornou, né? Nós fomos orientados até para os outros irmãos que nós ligou para não retornar, que eles iam prender nós de qualquer jeito. Como eu sabia que eles não iam fazer mal, né? Porque a polícia ela não vai fazer mal para familiar nenhum de preso, né? E eles soltaram minha família. E eu estava levando até o irmão que vomitava muito, que o irmão apanhou muito no estômago, né? Ele tinha acabado de jantar e apanhou muito. De lá, né? Quando eu passei pelo meio, eu vi o meu padrinho que tinha falado que ia sair de perto de mim, né? Que ia para outra região, que acontecia coisa terrível comigo. Ele foi preso nesse dia, né? Ele estava dentro do camburão já. E eu saí dali, daquela região, depois que aconteceu isso aí, e nós fomos para outra região,
que o comando levou nós para outra região, nos deu um suporte. Só que o irmão que estava comigo, passou 1, 2 semanas, ele não aguentou ficar lá, até porque nós tinha pouco dinheiro, nós tinha pouco dinheiro, saiu de lá e eu fiquei junto com a minha esposa sozinho lá. Deus já estava trabalhando em todo momento. Quando ele sai de lá, eu resolvo entrar, os irmãos me chamou para entrar em outro setor do comando, E eu entrei em outro setor, só que eu ia de ônibus, eu tinha que ficar indo para um lugar para o outro, E eu ia de ônibus, e minha esposa falava, poxa, você é PCC e tem que sair de ônibus para cá e para lá, E eu cumprindo com as minhas obrigações que eu tinha no comando, eu falei, mas eu vou, Eu vou para lá, que eu não tinha nem dinheiro para pôr de gasolina, Aí eu acabei arrumando um trocado durante a semana, guardei lá em casa, comprei umas alimentações, que eu ganhei esse dinheiro aí de um rapaz lá que estava me dando, no caso, para me pagar uma caixinha. Quando eu pego esse dinheiro, eu lembro que tem do varão que falou a primeira vez dos 2 meses, que Deus ia fazer a transformação. Eu falei com a minha esposa, vamos lá visitar aquele rapaz que falou que Deus ia mudar a minha vida e tal. Ela falou assim, vamos, onde que ele mora? Eu falei, lá no Camélia. Aí você sabe onde ele mora? Eu falei, eu sei mais ou menos onde ele mora, sim. Eu vou lá. Ela falou, então vamos lá. Quando eu pego o carro e saio dessa região da Zona Leste e vou lá para visitar esse irmão, eu vou com uma quantia até boa para entregar para ele, Mas na minha cabeça já estava, Que ele falou que Deus ia mudar a minha vida, ia ser para melhor e tudo estava dando errado. Só que ele morava num lugar e Deus me levou para outro lugar. Ele morava no Camélia, eu fui lá para Jacuí, debaixo da ponte. Minha esposa, você não falou que ele morava para lá, o que você está fazendo para cá? Eu falei, eu não sei, mas eu vim para cá, eu não sei o que aconteceu. Aí minha mulher era meio teimosa, ela falou assim, mas ele mora lá, vida, você veio fazer aqui? Eu falei, eu não sei porque eu vim fazer aqui. Quando eu paro o carro, quem é que está do lado do carro? O varão que tinha me entregado a mensagem, o nome dele é Ademir, crente fervoroso, da igreja Renovo Pentecostal, do pastor Cláudio. É uma bênção, muito usado por Deus. Aí eu falei para ele assim, varão, eu estava indo lá na sua casa, mas Deus me trouxe aqui. E ele falou, foi de Deus. Aí eu falei para ele, eu vim trazer uma quantia de dinheiro que Deus tocou no meu coração para te entregar. Ele falou assim, eu vim aqui para debaixo da ponte, porque eu vim para conseguir algum dinheiro que meus filhos estão com fome, sem alimentação nenhuma. Eu falei, nossa, você vê, ó como Deus uniu. Eu ia para lá, acabei vindo para cá e eu estou com o dinheiro aqui. Aí abençoei ele com uma quantia para ele comprar marmitex. Eu falei, agora você vai lá. Os filhos dele era fato, eles estavam com fome mesmo, realmente aquele horário, sem alimentação. Ele foi para debaixo da ponte, Deus me levou lá e eu dei aquele dinheiro para ele, Aí eu falei assim, esse aqui é para você comprar mais uma cesta básica. E dei o dinheiro que eu tinha, para ele comprar. Eu dei quase todo o dinheiro que eu tinha para ele. Só que quando eu fui sair, ele segura na minha mão. Eu falei, amém, varão, o que está acontecendo? Ele falou, Deus está pedindo para você ficar aqui só alguns minutos. Aí eu comecei a conversar com ele, depois eu fui perguntar para ele, varão, por que eu tenho que ficar aqui? Ele falou que tem uns policiais que estão lá onde você mora agora. Eu falei, é mesmo, varão? Quem te falou isso? Ele falou, Deus falou que tem pessoas lá, polícias lá na tua casa lá. E você vai ficar aqui. E comecei a conversar com ele. Como eu creio muito em Deus, ele estava indo embora. Eu falei, não, varão, fica mais um pouquinho, deixa os polícias ir embora. Ele falou, não, já foi. E lá você vai certificar. Pego o meu carro, vou lá para o extremo da leste. Quando eu estou chegando, era uma descida. Minha casa morava lá embaixo, a rua. Quando eu paro no farol, está passando as viaturas do DEIC saindo da rua de casa. Eu fiquei muito, assim, o sentimento à flor da pele, porque eu via que Deus estava trabalhando, que não fazia mais sentido eu continuar na facção,
A minha esposa chegou em casa e falou comigo, você está vendo quanto que Deus Ele é na sua vida? Aí minha esposa me lembrou de um fato, que quando eu comecei namorar com ela, eu coloquei, quando eu cheguei na casa dela, tinha uma santinha que ela colocava na porta. Eu falei que não ia entrar lá enquanto ela não tirasse isso. Aí ela tirou da porta, mas cheguei dentro de casa, ela tinha um monte. E ela falou assim, poxa, você é ladrão e é desse jeito assim, cada um tem sua religião. Eu falei assim, ó, quando eu jogava tempos atrás, eu não me ajoelhei. E Deus mostrou que Ele era fiel. E eu quero te mostrar dentro da Bíblia. Aí eu abri a passagem e comecei a pregar para ela. E quando ela foi conferir comigo, ela se tornou, né, crente, né? Ela começou a crer em Deus através disso, né? Então, ela falou, lembra quando você pregou para mim, né? Você pregou para mim, hoje eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, sirvo a Deus porque você pregou para mim, mesmo ainda PCC. Eu falei, lembro. Ela falou, então hoje eu estou indo embora dessa casa e eu vou voltar para lá. E o mesmo Deus que deu livramento muitas vezes para você, esse Deus aí que você serve, na verdade você serve a Deus, Ele vai me dar livramento lá. E ela foi. Eu fiquei mais ou menos um mês nessa casa. Só que eu não tive mais ajuda dos irmãos, né? Do comando. O rapaz da casa me cobrando aluguel. E eu decidi ir num dia de manhã lá. Porque eu tinha receio de ir lá e eles fazer mal para minha família. Mas aconteceu um fato tão curioso que tinha um pastor lá que ele sabia dos acontecimentos que estavam acontecendo comigo, ele me chamou para ir para um encontro. E eu falei para ele, não, posso ir sim, mas eu não tenho dinheiro não. Ele falou, eu pago para você ir, irmão. Aí eu falei assim, então eu vou. E eu fui para esse encontro. E quando eu cheguei nesse encontro, o que me chamava a atenção do encontro é que só tinha 5 pessoas dentro no quarto e os outros quartos todos lotados, né? E tinha muitas pessoas de coordenador nos outros quartos, no meu só tinha uma pessoa, né? É porque nesse quarto, irmão, era eu que era PCC, né? E mais outros três que era gerente de biqueira e funcionário da biqueira, né? Mas o mais doido que estava lá era o que estava olhando nós, que depois eu fui saber que ele era pai de santo, comia cérebro de cadáver, né? Passou-se o primeiro dia, Deus começa a falar comigo. O segundo dia eu estava impactado. No terceiro dia do encontro, eu estava com a decisão toda tomada no meu coração. Parecia que era uma bomba relógio pronto para explodir. Quando a irmã subiu a última ministração, e ela não chamava no apelo, eu saí no corredor e eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória dEle. E ali eu confessei os meus pecados, falei que eu era PCC, o primeiro comando da capital, a igreja explodiu, muitos jovens que estavam ali vieram me abraçar, ali nós choramos, cantamos o hino da vitória, eu saí dali renovado para a glória do Senhor Jesus. Oh, aleluias! E retornamos, quando nós retornamos tinha muitas pessoas me esperando, né? E todos não reconheciam nem mesmo meu rosto, né? O meu rosto, eu pego uma foto, você não vai me reconhecer. Eu era magro, o olhar parecia que o olhar de uma carranca desses desenhos, né? O olhar do mal mesmo. Hoje eu tenho um olhar, né, de uma pessoa cristã, né? E eu cheguei totalmente transformado. Só que tinha um porém, eu não conseguia ficar lá dentro daquela casa onde a polícia entrou. Tinha um irmão que ele subia e descia monte, ele me chamou para subir nesse monte. Quando ele me chamou, eu falei com ele que ia, e era para subir a pé, para o Monte dos Pimentas. Eu saí com ele para ir para o Monte dos Pimentas,
Passamos pelas capivaras no meio do caminho. Só que quando chega no monte, na madrugada, foi eu e ele. Me ajoelhei para orar. E lá saiu 2 homens de dentro do mato. Lá. O monte estava fechado, que se encontra fechado. E um daqueles homens estava com um talit. E ele falou para mim. Ele colocou a mão no meu peito. Eu caí no chão. Né? Eu tentei me soltar dele. Ele botava a mão, sentia um choque, né, que vinha da mão dele, e ele me levantou, e ele falou assim para mim: o Deus que tirou você do caminho que você estava tortuoso, ele te torna pastor e ganhador de almas. Aleluia, glória a Deus. E aqueles que entraram dentro da tua casa para te fazer mal, que Deus não permitiu, eles vão retornar. Mas só que quando eles retornar, eles vão passar por você e não vão te ver. Porque Deus, ele te torna invisível. E quando ele fala isso, eu comecei a chorar. Porque como aquele homem ia saber do que tinha acontecido com a minha vida? Aquele homem que eu vi a primeira vez. Ele saiu, os 2 saíram no meio do mato. Voltei para casa. Mas eu voltei aliviado com o que ele tinha falado. Eu falei para minha esposa no meio da madrugada. Ela falou assim: vida, você vai ficar aqui comigo? Eu falei: vou ficar aqui. Porque teve um homem em cima do monte que falou que Deus ia me tornar invisível. Então eu creio que eles não vão vir mais. Botei meu joelho no chão, ficávamos orando a madrugada inteira para Deus dar o livramento. E foi grande bênção que passou o dia, veio a noite, eu estava numa esquina, o qual eu estava com 3 amigos, todos eles me cumprimentando pela decisão, né? Mas um deles fala: irmão, Paiacano, olha para trás. E eu falei: por quê? E acabei olhando. Quando eu acabei olhando, veio aquelas viaturas acelerando. E ela quase que deu o cavalinho de pau em cima de mim assim, ó, e parou de frente. Eu não conseguia correr, não conseguia nem se movimentar. Aquele polícia que tinha batido com a faca, ele olhou no meu rosto assim, frente a frente, janela a janela. Olhou na minha cara, na minha face e falou assim: não é ele, vamos. Aleluia. E foram embora, se cumprindo aquilo que Deus tinha falado comigo, grandemente que o Senhor tinha falado comigo. E quando eles vão embora, eu fui para casa, eu fui dando glória, pulando, exaltando, glorificando a Deus. Falei com a minha esposa falou: é isso mesmo, Deus, ele está conosco. Aí que acontece? Comecei a ir para o monte, eu falei: o segredo está em cima do monte. Convidei os irmãos para ir para o outro monte, que aquele do Pimenta estava fechado, nós fomos de Guaianazes. E lá começamos uma campanha, né? E nisso que nós começamos uma campanha, meus amados, eu estava no 2º, 3º dia da campanha, veio um senhor, né? Todo grisalho, e ele veio no meio da roda e ele apontou para mim e ele disse assim: irmão, o Senhor que te deu o livramento, ele manda te dizer que em breve você vai se tornar pastor e ganhador de almas perdidas. Aleluia. Eu disse para ele: amém, varão. Já me disseram isso. E se passou, nós fomos embora. Aí que acontece? Quando eu estava em casa orando, veio o meu cunhado, né, o irmão da minha esposa, o Zé Matos. Ele veio com uma notícia que tinha vindo da Bahia uns homens que queriam matar ele e possivelmente fazer um mal contra a minha vida, né? Ele veio, tinha um rapaz chamado Igor, que era o vulgo Iguinho, e mais outro chefão do crime organizado da Bahia. Um tempo atrás, nós tínhamos pegado esse pessoal dessa quadrilha, né? E para tirar eles da região onde eles se encontravam, que eles estavam matando muita gente, então ele fugiu da Bahia e veio para cá, e a gente conseguiu pegar um deles.
E então eles vieram, né, para querer se vingar com o que a gente tinha feito, né? E o que acontece? Quando ele estava me contando, ele estava se tremendo todo, porque ele conhecia esses caras da Bahia, eles eram matadores, eles arrancavam a cabeça, fazia tudo que era maldade, né? Eu fui, peguei minha Bíblia, coloquei na palma da minha mão, coloquei a mão dele em cima e eu falei com ele que eu servia a Deus vivo e o Senhor iria trazer a cada um deles, né? A cada um deles, tanto por notícia, eu falei naquele tempo do WhatsApp, como por reportagem. Eu não sei de onde que Deus me levou a falar isso. Ele foi embora, ele falou, eu estou mais aliviado, irmão, mas a gente tem que se cuidar. E ele foi embora. Nisso eu subo para o monte naquele mesmo dia. De lá veio esse senhor de novo, falando que Deus ia me dar livramento para mim não se esquecer que eu era pastor. Eu ficava até meio incomodado, que via sempre ele falar a mesma coisa, né? Passou-se a semana, né? Eu fui para uma igreja, né? Uma igreja que depois eu vim até alugar ela, né? E fazer lá um ministério que Deus entregou nas minhas mãos. E quando eu entro na igreja, antes da pastora começar o culto, ela fala para mim, né? Antes de começar o culto, esse varão que está aí na frente, fique de pé. Eu fiquei de pé. E quando eu fiquei de pé, ela falou assim comigo, antes de começar o culto, Deus mandou eu te dizer que Deus, Ele tirou do caminho de largo de charco de lodo horrível. E Deus te levanta para ser ganhador de almas. E os teus inimigos, Deus faz igual fez com Davi. Vai entregar todos na tua mão, um a um, porque você entregou ao Senhor, a eles, né? Quando eu saí de lá, Deus ele tocou no meu coração de fazer uma campanha de Salmo 91 em casa. Eu abri essa campanha em casa, eu pensei que não ia ninguém, ia algumas pessoas. Mas eu notei que o primeiro dia tinha mais de 30 pessoas. Nós fizemos um comunicado no WhatsApp, eu subi ao monte, de novo estava aquele senhor, né? Lembra-se que o Senhor falou que você vai ser um pastor ganhador de almas. E por essa semana vai te ligar uma pessoa que vai te ungir, pastor. E eu falei, meu Deus, mas tão rápido assim, pastor? Não estou entendendo. Quando eu desci, um dia antes do segundo dia da campanha, né, de Salmo 91, né, esse rapaz, que é os Rematos, ele veio com uma reportagem pelo WhatsApp, que o assaltante da Bahia, procurado pela toda a polícia da Bahia, ele tinha tomado 5 tiros na cabeça e ele estava no hospital lá na Zona Sul de São Paulo. E ele estava falando, tá vendo, irmão? Aquela oração que você fez, olha ela aqui. O cara que veio para nos matar, que veio da Bahia, que foi pago, ele tomou 5 tiros na cabeça, né? Olha aí, olha o que Deus fez. Aí eu falei com ele, agora eu vou colocar meus joelhos no chão e orar pela vida dele. E eu orei pela vida dele, esse rapaz não faleceu, né? Ele foi transferido para a Bahia, para a cadeia da Bahia, mas foi transferido com vidas, porque eu creio no Deus da misericórdia. O mesmo Deus que me perdoou dos pecados, Ele nos leva a orar por todos, né? De todos, até de outras facções, até para policiais. Nós temos que orar, nós temos que agir de misericórdia, porque o Senhor agiu de misericórdia nas nossas vidas. E orei por ele. Passou-se mais uns dias da campanha, né? Eu fiz o pedido para sair da facção, mas os irmãos ficaram bravos, não entenderam porque o que tinha acontecido comigo. Mas eu lembro que passou uns dias, um irmão que estava ali, né, meio bravo comigo, ele acabou sendo afastado. E foi acontecendo, tudo dando certo, né? E veio a notícia do outro que tinha pagado para esse Iguinho vir matar a gente. Que ele foi preso, acusado, né,
a cadeia dele podia chegar até 250 anos, porque ele matava muita gente na região, né? Então, meu cunhado veio de novo e falou assim, esse Deus que você serve é fiel mesmo, hein? Olha aqui que ele trouxe a reportagem desse rapaz sendo preso da mesma maneira que Deus tinha me usado para falar aquele dia. E foi passando os dias, né? E eu fui subindo no monte e Deus foi falando até que eu conheci a ligação que aquele varão tinha falado comigo, aconteceu. O bispo Silvio Rogério ligou para mim e ele falou que queria fazer uma visita. O bispo Silvio Rogério, ele sempre me ligava, quando eu estava preso, me ligava, para saber como eu estava, e me ligou. E em um dos cultos, né, o último culto da campanha, tinha mais de 80 pessoas dentro de uma casinha. Eu tinha uma casa, eu mudei de lá, que hoje Deus está me abençoando, né? Era um cômodo, um banheiro. Dentro do cômodo havia 80 pessoas, eu tenho muitos vídeos, né? Muitas pessoas aceitaram a Jesus, foi coisas maravilhosas. Deus estava me usando para colocar a mão nas pessoas, eu não queria colocar porque eu falei assim, meu Deus, eu não sou pastor, e todo mundo me chamando de pastor, né? Havia as crianças para ser apresentada, muitas mulheres com crianças de colo para ser apresentada, né? E eu lembro que Deus, ele trouxe uma pessoa para comprar um terreno que eu tinha dentro da favela, e eu estava pela manhã, e eu falei, meu Deus, e agora? Não cabe mais ninguém aqui, Senhor, como que o Senhor me tirou do PCC para cuidar de um povo, eu estou dentro da minha casa, não tenho como comportar, e aí, meu Deus, como que eu vou fazer com esse tanto de pessoa? Ou o Senhor para de trazer pessoas aqui ou me dá um lugar? E essa pessoa me bate 8 horas da manhã, falou que queria um terreno, eu levei ele para ver o terreno, e quando eu mostrei o terreno para ele, eu falei, meu Deus, como o Senhor faz eu fazer cada coisa? O terreno era um rio, que tinha que aterrar para ser um terreno, e eu queria uns 3 mil reais lá, só que ele perguntou, quanto você quer, irmão? Eu falei assim, me dá uns 8, mas 3 estava bom. Ele falou assim, tá bom. Tá fechado então, eu te dou 3 agora e pago o resto de 1.000 e 1.000. Eu falei, você tá brincando comigo, cara? Agora eu sou um futuro pastor, sou isso, você está brincando comigo? Você não faz isso comigo. Ele falou, eu te dou agora. Me deu os 3 mil reais. Eu saí regozijando a Deus, porque é o que eu precisava. Eu cheguei com dinheiro lá em casa, né? A bispa, que hoje em dia é a bispa Vanusa, falou para mim, né? Aonde você arrumou esse dinheiro? Você não está fazendo nada errado. Eu falei, o homem comprou meu terreno, comprou o terreno no Rio. Eu falei, comprou o terreno, comprou o terreno no Rio, ele comprou. Mas você conseguiu isso tudo, 3 mil reais? Ele falou assim, não, tem outras parcelas de 1.000. Ela falou, como que faz isso? Eu falei, é Deus. Aí tinha um bar na frente de casa, né? Que era um salão grande. Eu falei assim, vamos alugar aí. Aí ele falou assim, vamos lá conversar com o dono. Eu falei assim, não, Deus está fazendo um milagre. Você vai ver que se é Deus ou não é. O dono vai vir conversar conosco, nós não vai falar com ele. Eu falei de manhã, quando chega à tarde ele bate na porta de casa, o Bencinha. O Bencinha vai ver esse vídeo aqui, ele vai se lembrar que eu estou falando. Ele bateu lá em casa, eu falei, pois não, Bencinha. Ele falou assim, varão, tá com muita gente dentro da tua casa, você não quer alugar o meu salão? Eu não quero mais bar não. Eu falei, o que você falou aí? Ele falou assim, eu não quero mais bar não. Tem muita gente aí, aluga aqui, eu faço um precinho, camarada. Ele cobrou 400 reais, bem grandão. E ali nós inaugurou a igreja apostólica, a comunidade da graça de Deus, né? Tá chegando o final desse testemunho, né? Que ele venha edificar a tua vida, né? Hoje em dia eu sou bispo da igreja, eu quero agradecer o canal Semeando Vidas, né? Porque é um canal que nos ajudou muito também, que eu vi muitos vídeos do canal, me encorajou a tomar muitas decisões. Hoje em dia nós pregamos, o ano passado foi 4 casas que pessoas que eram envolvidas com candomblé largaram e hoje servem a Jesus. Eu faço esse trabalho de missão, de ir em casa, lá e lá.
Tinha dias que nós pregávamos em 4 casas, em 5 casas, 4, 5 casas, fazendo cultos nos sábados. Eu costumo pregar para PCC, né? Você que é PCC, que está me olhando neste momento, que não tomou a decisão, né? Pense com muito carinho, com muita fé que Deus ele tem solução para os seus problemas. Ninguém vai te matar não, porque Deus ele te guarda de todo mal, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você é menina dos olhos de Deus. Você que está me olhando aí, né, nesse ponto de tráfico de droga aí, Deus ele é contigo. O Senhor vai te tirar dessa situação. A Bíblia diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas ele vem para dar vida e vida com abundância. É o Senhor que tem uma nova história para a tua vida. Creia no Senhor e você vai ser liberto, a tua casa vai ser restaurada. Você é o Moisés da tua família. Se levanta, aleluia. A tua família depende de você. Você tem um grande testemunho para contar e Deus ele precisa de você. O Senhor Jesus enviou, aleluias, louvado seja Deus, eu e a você como missionário da palavra do Senhor. Você está aí nesse local que limita a tua visão, se levanta, porque Deus ele te chama neste momento para pregar a palavra dele. Só basta você crer. Aleluias. Você que está endividado aí, que tem algum dia uma dívida de droga, você que tem alguma dívida aí que está falando assim, se eu pagar isso, se Deus me der força, eu vou sair. Deus ele te dá força neste momento, ele vai pagar toda essa dívida. Eu devia muito dinheiro e Deus apagou todas elas para que eu possa estar aqui hoje contando este testemunho. Então, libera o seu coração, que o Senhor venha te abençoar, te livrar de todas as garras do inimigo e que o Senhor venha colocar uma semente no teu coração e o Espírito Santo de Deus venha a cada dia, venha a cada manhã, venha a cada tarde, venha a cada noite, a cada madrugada regar, aleluias, para que você venha se renovar com o Senhor. Glória a Deus. Como eu te disse, Bispo Igor Rafael, estamos pregando a palavra. Quero agradecer os nossos irmãos, né, do canal, né, que tem nos abençoado. Eu pego muitos vídeos do canal e mando para muitos dos lugares, muitos irmãos, né? Muitos estão crendo em Deus, né? Porque está faltando profeta na terra dos viventes, irmãos. Então, eu dou muito valor a esse canal, né? Porque ele está chegando em muitas regiões do país. Ele está chegando em ponto de tráfico de drogas, irmãos. Ele está chegando, você que está vendo esse vídeo, compartilha. Você não pode deixar de compartilhar. Tem muitas pessoas que precisam. Eu peguei essa semana outros vídeos aqui, joguei em muitos grupos, em muitos telefones de pessoas que se encontram no crime. Deus, ele não me tirou para ficar dentro de uma igreja. Eu tinha algo dentro da minha igreja que eu não colocava cadeiras atrás. Por quê? Porque nós temos que sair para pregar a palavra. E esse canal do YouTube tem muitos também que é para semear a palavra de Deus. É para ir na biqueira. E esse canal ele está chegando lá. Ele está chegando lá, está alcançando muitas vidas. Esse canal está alcançando muitas vidas. Então compartilha, irmão. Vai compartilhando. Se você que tem um filho aí, que está desenganado com ele, que está pensando que ele vai morrer, ele não vai morrer não. Porque Deus tem promessa na vida dele. Começa a mandar um vídeo para ele, manda outro vídeo. Começa a distribuir e assim a palavra de Deus vai ser pregada, irmão. Assim a palavra do Senhor vai ser ministrada. Deus, ele está precisando de pessoas que possam fazer a obra dele. Muitas vezes você não pode ir, mas você tem o seu celular e o seu celular pode enviar para uma pessoa que necessita. Deus, ele vai colocar no teu coração. Deus, ele vai colocar na tua mente para quem você necessita enviar esse vídeo. Então você vai enviar para pessoas que necessitam, até pessoas que não necessita, mas você vai enviar, porque ela pode ter uma pessoa que precisa de ouvir.
E o que o brasileiro mais precisa, irmão, ouvir testemunhos de salvação, de milagres. Deus, Ele fez tanto milagre na minha vida e Ele pode fazer na vida de um familiar seu ou de alguém que você conhece. Você que também está parado aí na igreja e o pastor não está, e você está reclamando que o pastor não está te dando valor, não está aproveitando o teu ministério. Você tem um ministério com Deus. Pega o celular, compartilha. O seu ministério não é só com o seu pastor. Tenha toda a reverência com ele. O seu ministério é com Cristo Jesus. Viu? Então, faça aquilo que Cristo quer que você faça. Envie, no mínimo, para 50 pessoas e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. No mínimo para 50 pessoas e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Viu? Envie esse vídeo para o mínimo 50 pessoas. Creia nisso que eu estou te falando. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai receber a resposta de Deus para a tua vida. Amém? Fique na paz do Senhor. Shalom Adonai, do bispo, hoje bispo, Igor Rafael Vieira da Silva. Para a honra, para a glória do Senhor Jesus e para que a glória venha somente a Ele. Viu, irmão? Somente a Ele. Hoje eu vivo em paz, vivo feliz. A minha esposa ganhou um marido, eu ganhei esposa. Os meus filhos ganharam pai e eu ganhei filhos, né? Hoje eu vivo em paz, feliz, servindo ao Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os amados irmãos, compartilhe o vídeo e agradeço a todos os irmãos do canal Semeando Vida. Que Deus venha abençoar esse canal e aos amados irmãos que saíram de longe para vir colher esse testemunho. Shalom Adonai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venha reinar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.